Uma contextualização primeiro. Eu gravei um vídeo sobre indicações de leitura para comunicação. São indicações para você que quer comprar algum livro na Black Friday, quer estudar um pouquinho sobre comunicação, quer tentar entender o que aconteceu, que as pessoas tão boas caíram em fake news, começaram a chamar Veja de comunista, Folha de comunista, a Globo de comunista. Como assim? Como é que essa pessoa pode enxergar a Globo de comunista só porque ela falou mal do Bolsonaro? Ela não tá fazendo o papel dela? Qual que é o papel da imprensa? O que a imprensa faz para te manipular? O que esses sites que surgiram, ficaram muito na moda com essas eleições, estão fazendo para manipular seu amigo eleitor do Bozo? Foi com essa intenção que eu fiz essa lista de livros. E eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho mais curto para hoje, segunda-feira, opinião de segunda. Vocês vão ver que amanhã vai sair com opinião de segunda também, tá? Não é mais de segunda, opinião de segunda. Foda-se. Mas assim, eu resolvi fazer esse vídeo para atualizar um pouco. Eu não lancei muitos vídeos nos últimos meses, porque eu comecei a trabalhar muito. Embora eu esteja trabalhando de casa e meio período, só no período da tarde, eu estava dedicando a manhã e a noite para ler, estudar, tô tentando fazer um projeto de doutorado para continuar estudando, por aí vai. Então eu dei uma distanciada. Também tô lendo um pouco mais devagar do que o costume, porque são livros mais densos, então eu vou lá, grifo e risco e por aí vai, para eu poder fazer um projeto bem elaborado, que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a maioria dessas leituras. Então vai ter algumas sessões novas aqui no canal. Vocês já acompanham o Projeto Marx. Acho que as pessoas estão acompanhando o canal por conta das leituras do Projeto Marx, e isso me deixa muito feliz. Eu lancei aqui no YouTube, naquela aba Comunidades, um quiz para perguntar para vocês qual seria o próximo vídeo que você quer ver no canal. E por enquanto, hoje, segunda-feira, 7h20 da noite, tá ganhando o vídeo sobre as curiosidades do Marx, do Michael Henrique, aquela biografia publicada pela Boitempo este ano. Então, assim, esse recurso da comunidade para fazer as perguntas para vocês, pra gente interagir mais, a gente só teve acesso agora, porque alcançamos 1.200 inscritos há pouco tempo. É pouquinho, mas a gente tá mais próximo, certo? O objetivo é crescer, mas fazendo o que eu gosto, à medida que eu for lançando os vídeos, talvez atraia mais pessoas. Se você gosta dos vídeos, compartilha, ajuda a trazer gente pra cá, que o principal benefício disso são os comentários. Pra mim, pelo menos, são os comentários. Não adianta nada eu ligar a câmera e ficar falando um monte de abobrinha. Não adianta ficar fazendo isso se eu não tenho um retorno, se eu não converso, se eu não ajudo alguém a entender alguma coisa. Então, sempre que tiver vídeo, compartilha, comenta, deixa o sininho habilitado em algum canto, que eu sou perdido no espaço aqui, pra vocês receberem os próximos vídeos. Falando sobre eles, eu resolvi fazer essas sessões que eu já comentei. Eu vou falar bastante sobre economia. Como eu fiz economia na Unicamp, eu parei para pensar durante esse tempo que eu fiquei sem vídeos no seguinte. Eu considero que eu tenho uma formação de esquerda, desenvolvimentista e marxista, não suficiente ainda. Por isso que eu tô fazendo o Projeto Marx e por isso que eu tô estudando ainda. Mas como a minha formação eu acho interessante, eu sempre converso com o Raul sobre temas, sobre o que acontece, sobre economia, explico questões. Eu acho que é um momento de compartilhar isso também. Quem faz muito bem, eu sou super fã disso, é a Sabrina do canal Tese 11. Você provavelmente conhece o canal dela, o meu é menor, obviamente, né? Ela é doutora em sociologia e ela traz esses temas muito bem tratados. O que eu resolvi fazer é retomar as leituras que eu fiz ao longo da graduação em Ciências Econômicas da Unicamp, principalmente das matérias de História Econômica, Formação Econômica do Brasil e Economia Contemporânea. As de Economia Política, eu estou fazendo no Projeto Marx e talvez eu traga outros autores em momentos separados. Mas assim, eu já terminei de reler Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que é um livro fundamental. A maioria dos cursos de economia adotam esse livro. Traz uma visão muito interessante pra gente sobre como o nosso Brasil foi formado economicamente, a nossa dependência eterna do capitalismo internacional e por aí vai. Eu vou fazer o primeiro vídeo, vai ser sobre esse daqui. E para quem tem curiosidade e quiser acompanhar as leituras, eu tô usando, obviamente, as indicações de leitura que eu recebi ao longo dos cursos que eu fiz na Unicamp, mas eu tô me guiando principalmente pela indicação de leitura para projetos de doutorado e mestrado, processo seletivo de doutorado e mestrado do Instituto de Economia. Eu vou colocar essa lista lá no blog do canal Marca Páginas, e aí você consegue entrar e ver quais são os livros. A maioria deles é o que a gente estuda ao longo da graduação em economia. E aí, eles estão no processo seletivo para o doutorado. Então, se você tiver interesse em acompanhar essas leituras, chega lá, que daí você vê certinho quais são, tá?
Outra sessão vai ser sobre jornalismo. Eu tô lendo agora, tá no meio da pilha aqui, Teoria do Agir Comunicativo do Habermas, que é um livro fundamental sobre comunicação, sobre sociedade, por aí vai. E pretendo ler uma série de outros livros sobre comunicação. Como minha área é comunicação e economia, eu vou fazer a leitura das duas frentes, principalmente. Então, a do Habermas eu acho que vai demorar um pouquinho pra sair, porque ele é bem denso e eu tô lendo com mais cuidado. Esse daqui foi o primeiro que eu li pensando nesse projeto, Sociedade em Rede do Castells. Esse livro vai estar nas indicações de amanhã e depois, tá? Esse daqui eu acho que eu vou fazer primeiro, pra gente discutir um pouquinho quais são as ideias que tá aqui no Castells e tentar dar uma atualizada nesse pensamento e fazer correlações com a nossa sociedade atual. Esse é o objetivo. Ainda dentro de jornalismo, eu quero pegar notícias, né, notícias da imprensa brasileira e comparar nos diversos veículos. Isso foi o que eu fiz no mestrado. Eu analisei a Veja, a Carta Capital, a Isto É e a Época, e como que essas 4 revistas cobriram a privatização da Telebrás na década de 90. Foi um trabalho que eu amei fazer, que eu acho fundamental. Dado o cenário atual, assiste os vídeos amanhã e depois sobre as indicações de leitura que eu fiz, que eu faço vários comentários sobre isso. Dado o cenário atual, eu acho que é importante trazer isso. O primeiro vídeo que eu quero fazer é sobre a greve dos caminhoneiros. Então não necessariamente vai ser temas atuais, assim, aconteceu essa semana e ele já tá fazendo vídeo. Não, porque precisa todo um preparamento e tal. Eu tenho aqui revistas da Carta Capital, da Veja e da Isto É sobre a greve dos caminhoneiros, em um dos jornais do Estadão, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, vai aparecer por aqui. Então, se você tem sugestão, por exemplo, coisas que eu quero estudar e trazer aqui para vocês ainda, Previdência Pública e a reforma da Previdência, provavelmente vai começar a sair cada vez mais matéria sobre esse tema, porque é uma das pautas do Bolsonaro. Eu já preparei um material aqui sobre o que é a Previdência e falta falar sobre, estudar um pouquinho mais sobre as reformas, o que elas querem colocar. Mas além disso, a reforma trabalhista que já aconteceu, quero ir atrás de notícias daquela época. Então, se vocês lembram de algum assunto com foco em economia, mas não necessariamente isso, algum assunto no passado que foi assim, eu acho que eu não entendi muito bem o que eles quiseram fazer com a reforma trabalhista, por exemplo, fala aqui no vídeo, e daí eu vou pesquisar, vou ver se é relevante e trago para vocês, tá bom? Além disso, tem um outro projeto que eu quero fazer sobre contos. Storytelling é muito falado, tanto em jornalismo, quanto em marketing, vendas e por aí vai, certo? Só que a maioria das pessoas eu acho que não entendem muito bem o que é isso, o que é o storytelling. E para não me distanciar muito da questão da literatura aqui no canal, eu quero trazer análises de contos. Não quero simplesmente ficar falando, aconteceu isso, isso e isso. Isso tem o seu momento, isso tem a sua importância. O que eu quero fazer é analisar como que esse conto, como que o autor X consegue, em 5, 6, 10 ou 15 páginas, contar uma história com começo, meio e fim, bem amarrada e sensacional. Como que o Machado de Assis conseguia fazer isso? Como que a Clarice Lispector, que é tema da Carol, que ela analisa melhor o conto em si, como que a Clarice Lispector consegue? O Poe, o Edgar Allan Poe, por aí vai. Tem alguns livros já selecionados aqui, esse projeto está ainda caminhando, mas vai ter aqui também. Primeiro capítulo, também é um outro projeto, uma outra sessão que eu quero trazer. Eu tô lendo o Dr. Fausto do Thomas Mann. E o primeiro capítulo desse livro é maravilhoso. Se é o primeiro capítulo que capta a atenção do leitor, eu quero trazer aqui e falar como que o autor construiu esse primeiro capítulo e por aí vai. E mostrar para vocês, até para, se você quiser ler o livro, estiver interessado em comprar, você tem uma noção um pouquinho melhor do que é aquela obra antes de ler, antes de gastar seu dinheiro, certo? O Projeto Marx continua, tá? Todo dia 5, vou continuar no dia 5, então próximo vídeo já tem uma leitura pronta, preciso fazer o vídeo. 5 de dezembro tá aí, eu lanço ele. Além dos novos vídeos, eu queria falar algumas coisas muito rápidas com vocês. Letras, eu tranquei o curso esse semestre, porque eu comecei a trabalhar além da conta, como eu falei no começo do vídeo. Apesar de trabalhar só à tarde, eu comecei a estender pra noite, puxar pra manhã, não tava dando mais certo. Me desencantei um pouquinho com o curso. O principal ponto que me fez trancar o curso foi a questão do tempo. Além disso, a questão do meu projeto de carreira. Eu quis fazer letras para me aprofundar na questão do discurso, da comunicação e por aí vai. Só que eu vi que eu estava me distanciando desse projeto, do meu projeto acadêmico, ao invés de me aproximar mais ainda. Então eu vou tentar fazer de outra forma. Pode ser que eu volte para o curso ano que vem, no segundo semestre.
Não descarto, porque a bagagem cultural que o curso nos traz é inegável, é inquestionável, é maravilhoso. Portanto, não vai ter mais vídeos sobre letras aqui no canal. Se você se inscreveu só sobre isso, me perdoa, mas não vou conseguir fazer mais. Eu posso até responder perguntas, embora eu já esteja desatualizado até na questão do vestibular, porque mudou e eu fui responder uma menina falando que era 3 dias, e não, é 2 agora, né? A segunda fase. Enfim, posso continuar respondendo perguntas. A gente pode fazer vídeo sobre as leituras do vestibular, que ajuda bastante gente. Carol, Mira e Vanessa estão convocadas a voltar a fazer vídeos, não é mesmo? Já falei isso com elas. Elas estão trabalhando, feito loucas também, sem tempo pra nada. Então, o sumiço delas é totalmente compreensível, assim como o meu. Então, a gente não vai ter uma periodicidade, sabe? A cada 15 dias, toda semana, toda terça e quinta de vídeo. Porque não dá, simplesmente não dá. Eu preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas. Então, às vezes, os vídeos ficam um pouco away. Mas tô aqui, vou continuar fazendo os vídeos, certo? E por fim, para não ficar um vídeo gigantesco, como a maioria, eu resolvi reativar, entre mil aspas, o Instagram do canal. Eu tenho várias citações que eu anoto em caderno, no computador, em outro caderninho, no livro mesmo, que eu adoro. Passagens de Dostoiévski, Miyakoto, por aí vai. E eu resolvi fazer cardzinhos como esses que vão aparecer aqui pra vocês, com essas citações. Eu quero movimentar o Instagram do canal. Ele fica parado lá, não tem porquê, né? Então, eu resolvi compartilhar essas coisas com vocês. Eu acho bacana. Vai ter TBT, TBT, hashtag TBT, citações. Eu tô repostando várias coisas que eu acho interessante de editoras, por aí vai. Então segue a gente lá no Instagram. É @canal Marca Páginas Oficial. No Facebook também, eu compartilho nos dois ao mesmo tempo. Então é canal Marca Páginas, é mais fácil de achar. Enfim, vai estar aqui no final do vídeo pra você ir lá. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar, eu falei. Espero que não tenha ficado um vídeo grande. Essa fala tá virando bordão, né? Então é isso. Tchauzinho.